Olá, está começando o FloripaCast, o podcast aqui da Câmara Municipal de Florianópolis, e hoje nós temos duas convidadas. Uma delas é a Silvana Aguiar dos Santos, que é coordenadora do curso de Letras Libras presencial da UFSC e também é coordenadora do programa de extensão TIOJUR, que é o Tradutores e Intérpretes de Línguas de Sinais em Contextos Jurídicos e Policiais. E a Fabiana Ferreira, que é aluna do programa de pós-graduação em Estudos da Tradução, também da Universidade Federal de Santa Catarina, e também bolsista CAPES. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui com a gente para conversar sobre essa profissão que é o intérprete de sinais e também esse serviço que não só a universidade, mas que esqueci o que eu ia falar. Deu um branco na hora. Esses serviços que a universidade presta para as pessoas surdas, né? Que é o TIOJUR, que a gente já vai entrar ali para falar um pouquinho dele. Eu começo com você, Silvana, para a gente falar um pouquinho sobre o curso, contar um pouco da história, né, do curso de Letras Libras da universidade. Você me falou que tem duas modalidades, tem tanto a presencial como a online, né? Mas também a gente tem o bacharelado, a gente também tem a licenciatura. Queria que você explicasse um pouquinho como que funciona. Perfeito, muito obrigada. Olá a todos, é um prazer estar aqui conversando com vocês. E conforme você me apresentou, Camila, eu sou a professora Silvana, né? Sou intérprete de Libras português e ao longo da minha carreira fui me constituindo pesquisadora e me tornei professora da Universidade Federal de Santa Catarina. O curso de Letras Libras, ele é um curso que é oferecido pela primeira vez em 2006, na modalidade à distância, ou seja, EAD, a UFSC sendo a promotora, com diferentes polos em parceria. Depois disso, se observou que essa primeira turma, que era focada somente na licenciatura, ou seja, para formar professores de línguas de sinais, tinha uma demanda muito grande reprimida para tradutores e intérpretes. E aí, então, em 2008, se abre outra modalidade, que é o bacharelado em Letras Libras, que com foco na formação de tradutores e intérpretes. Considerado bem recente, né? 18 anos de história, é um curso bem recente dentro da universidade, presencial. Exatamente. Então, essas duas primeiras turmas, no caso de licenciatura 2006 e 2008, e a primeira turma de bacharelado em 2008, começam a ampliar o mercado catarinense em torno das línguas de sinais. E acho que isso é muito positivo. Claro. Isso é muito importante, né? Então, essas demandas todas mostraram que, não só na modalidade à distância, mas também na modalidade presencial, era importante ter o curso. E aí emerge, em 2009, a primeira turma de Letras Libras presencial. Então, hoje em dia, a Universidade Federal de Santa Catarina trabalha com 4 cursos. 2, licenciatura e bacharelado na modalidade presencial. Sim. E 2, bacharelado e licenciatura na modalidade EAD. E todos eles de 4 anos de duração? Eles têm currículos diferentes. Formas de ingresso diferentes, perfis diferentes e corpo docente diferente também. Então, por exemplo, no curso Letras Libras EAD, você precisa saber língua de sinais para poder entrar no vestibular. Então, ele já é um vestibular específica. Ah, sim, isso é interessante a gente falar. Então, a pessoa já tem que ter um know-how, já tem que saber. Perfeito, exatamente. Essa é uma das regras dos requisitos para poder entrar no EAD. Perfeito. No presencial, a pessoa não precisa saber língua de sinais, não precisa saber Libras, né? Então, a gente tem aí um perfil bem diferente entre os dois cursos. Entre os dois cursos. Professora, uma coisa. O intérprete de sinais, né? Hoje, ele está inserido em quais contextos? São muitos os contextos, e eu né? fico muito feliz de poder compartilhar com vocês esse assunto, né? Porque hoje em dia nós temos uma grande demanda em função também da legislação, que coloca como uma política pública o acesso à tradução, o acesso à interpretação. Então, é muito comum você ver o intérprete na TV, nas escolas, né? É muito necessário nos hospitais, claro, no âmbito de justiça, no âmbito artístico, em contextos de conferência,
em contextos fúnebres, infelizmente, mas é uma demanda também, em contextos de desastres e climáticos, como acabou de acontecer agora no com o estado vizinho Sul. aqui no Rio Grande do Exato. Sul, né? Então, assim, nós temos uma gama muito forte pela presença desse tradutor. E isso implica em formação, porque, obviamente, esses profissionais, eles precisam passar por todo um treinamento, por toda uma formação continuada, que vai oferecer pistas iniciais para que ele possa atuar da melhor forma possível, né? Acho que é até um pouco redundante, assim, essa pergunta, né? Mas acho que é importante a gente também falar para esclarecer aonde que o profissional, o intérprete de sinais está inserido, porque a pessoa surda está inserida em todos os locais, né? Então, ela acontece na vida dela, tudo que acontece na vida de uma pessoa ouvinte. Então, ela tá em tudo, né? A gente precisaria em todos os locais ter um intérprete de sinais. Mas, Camila, embora você ache que seja redundante essa pergunta, ela não Exato, é, não. Porque, na realidade, nós enfrentamos uma série de desafios, né? Então, por exemplo, no âmbito educacional, é um dos âmbitos onde mais tem pessoas surdas, alunos surdos de diferentes, diferentes idades, né? Então, consequentemente, esse profissional está de forma muito intensa na escola. Mas em outros lugares a gente ainda observa uma certa precariedade. Então, por exemplo, nós deveríamos ter cursos de línguas de sinais que pudessem fortalecer o corpo médico, o corpo jurídico e diversos outros espaços públicos em que a população surda está ali. Porque há momentos em que sim, é o intérprete que tem que realizar toda a mediação que for necessária, mas há momentos em que um profissional bilíngue pode atender situações básicas. Eu acho que isso seria uma questão de já ser inserido no currículo dos cursos, como medicina, porque hoje a gente vê nos cursos de bacharelado da UFSC que eles têm essa inclusão das línguas de sinais. A minha irmã, formada em geografia, ela passou por uma cadeira, né? Então, desculpa, licenciatura. Isso. Desculpa, licenciatura, ela passou por uma cadeira. Então, é muito comum nos cursos de licenciatura, né? Já passar pela cadeira da letras Libras. Mas, assim, um advogado, eu mesma como jornalista, qualquer uma, acho que deveria já passar pelo seu processo de formação, já ter ali, né, passar também por esse processo de ter uma cadeira em letras Libras, que eu acho que é essencial, né? Sim, uma cadeira de Libras, eu acho que ela possibilita expandir muitos conhecimentos, né? Sobre as diferentes comunidades surdas, sobre as diferentes línguas de sinais, os diferentes contextos, conforme você falou. Hoje em dia é respaldado na legislação somente o curso de fono, que é um bacharelado, que tem a disciplina de Libras. Nós precisaríamos que isso fosse ofertado para todos os Exatamente, cursos. é um curso de medicina, acho que... Os demais são optativos, né? São optativos, mas deveria se tornar obrigatório nos currículos. Sem dúvida, a gente acabou de passar por uma pandemia, muitas das pessoas tiveram um atendimento, por melhor que esses hospitais pudessem estar empenhados, mas ainda assim com uma barreira de comunicação muito grande. E isso é uma questão também, né? A gente já teve várias audiências aqui, né, com a comunidade surda, aqui na Câmara Municipal. Realmente essa é uma das queixas, né? Essa barreira de comunicação dentro dos hospitais, porque se uma pessoa surda chega ou tá com uma dor, tá com algum sintoma, ela já é difícil você falar com dor, né? Você, quando é ouvinte, consegue se comunicar ali, não tem uma barreira da comunicação. Imagina você com dor ou passando por uma situação extremamente delicada ou uma tensão, uma questão ali, e você não conseguir se comunicar, e aquele profissional também não tá apto para entender aquilo que você tá querendo não falar, né? Mas o que tá acontecendo ali, comunicar aquela situação. Então, é algo bem delicado que a comunidade surda sempre relata e que a gente vê que ainda tem um gap aí nessa situação. Sem dúvida, eu acho que esse é um dos motivos pelo qual a gente já pode começar a introduzir um pouquinho o programa de extensão Tio Jur. Exatamente. Então, falando disso, pegando esse gancho, né, a gente entra no programa de extensão, que é o Tio Jur, que é o tradutores e intérpretes de línguas de sinais em contextos jurídicos e policiais. Eu queria que você falasse um pouquinho, sendo uma das idealizadoras e também uma das coordenadoras do programa de extensão, e depois a gente também passa um pouco para a Fabiana para ela falar sobre um pouquinho da
pós-graduação, né, dos estudos de tradução e também sobre a pesquisa dela. E a gente pode falar aqui mais um pouquinho ainda. Sim. Então, o Tios Jur, ele foi fundado em 2016, porque o contexto jurídico foi observado como um dos menos familiarizados pela comunidade surda, no sentido de falta de acesso à informação, dificuldade na efetivação dos direitos, e uma série de outras questões, né? Então, se criou o Tios Jur como um programa também pensando uma universidade plural, uma universidade que se conecta com as demandas da comunidade, e nada mais justo do que a extensão para potencializar isso. Então, por meio da extensão, a gente pensou justamente em articular ensino, pesquisa e extensão. Então, hoje em dia, o Tios Jur tem esses três meios dos quais ele entra na sala de aula, na graduação, na pós-graduação. Ele faz o debate com a comunidade surda, que não está na UFSC, que está fora, que é muito mais desprovida de acesso a esses diferentes espaços. Eu acho também que eles são os mais, né, afetados e também são os que mais precisam do trabalho, né? Sim. E também com a pesquisa, porque é importante que a gente tenha uma noção de tudo que está acontecendo e possa refletir teoricamente sobre isso, né? Então, junto com o professor André Reichter e a professora Mariane Stumpf, o Tios Jur foi fundado em 2016. E ao longo desses anos todos, nós construímos uma caminhada de diálogo junto aos diferentes espaços de justiça, né? Defensoria Pública, OAB, enfim, Ministério Público, e a gente foi, digamos assim, conquistando uma abrangência nacional junto com a comunidade surda. Então, atualmente, a gente tem 4 projetos. E Quais são? O primeiro projeto é o Tios Jur Informa, justamente pensando no acesso à informação. O segundo projeto eu vou deixar um pouquinho que depois a Fabiana possa falar, que é Mães Surdas, né, focado na comunidade surda, que é mãe, que acessa o contexto de saúde. O terceiro projeto é em parceria com a ouvidoria da Defensoria Pública, porque a gente entende que a Defensoria ela também é um espaço em que as pessoas surdas buscam, justamente pelas diversas vulnerabilidades enfrentadas, né? E um último projeto que é o Internacionaliza Tios Jur. Esse é mais focado no âmbito internacional, conversando com outras comunidades surdas de outros países, inclusive com assessoria. Que interessante. Professora Silvana, e desde 2016, a gente já tem aí, fazer quase 10 anos, né? A gente tem aí 8 anos de projeto, uma caminhada considerável. Eu queria que você me falasse como que a comunidade surda, que não faz parte também da UFSC, consegue acessar o programa de extensão. Então, todo o nosso material ele é gratuito, né? Então, ele está disponível online nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube. E tem muitas coisas que a gente produziu ao longo desses anos todos. Então, as palestras estão registradas, todas elas estão acessíveis, elas têm ou legenda em português, ou a janela com o intérprete de Libras português, né? Justamente para que a comunidade surda possa acessar esses direitos. E no Tios Jur Informa, mais especificamente, tem um trabalho muito mais intenso de produção de conteúdo digital sobre direitos e benefícios. Então, temáticas como, por exemplo, o BPC, a Lei Maria da Penha, o exame de corpo de delito, que é algo que muitas das mulheres surdas que enfrentam violência doméstica sequer tinham conhecimento de quais eram os exames periciais que elas poderiam fazer. Então, todo esse conteúdo está disponível online, né? E qual é o endereço? Tios Jur, @ né? Tios Jur. E é como se escreve mesmo, Tios Jur, né? Isso, TILS Jur. Né? Então, é bem tranquilo, basta colocar no Google, já aparece. Nós temos um site também, onde nós veiculamos toda
as produções que nós realizamos, né? E tá tudo no site, no YouTube e no Instagram. E tu consegue, ao longo desses 8 anos, contar pra gente alguma história de uma pessoa surda que acessou e por causa das informações que ela teve através do Tio Juro, ela conseguiu alguma coisa? Sim, foi muito que possa interessante, contar? porque um dos primeiros carros-chefes das nossas ações foi a tradução de uma cartilha sobre violência doméstica. E essa cartilha ela foi em parceria com o Tribunal de Justiça daqui de Santa Catarina. E ela foi hospedada no YouTube do tribunal. Hoje em dia ela conta com mais de 10 mil visualizações. Nossa. E muitas das pessoas surdas relatam terem conscientizado-se sobre os diferentes tipos de violência a partir da visualização dessa cartilha. Que incrível. Porque eu acho que aqui cabe ressaltar uma diferença também, né? A tradução, ela tem uma abrangência muito grande. Então, pessoas de diferentes partes do Brasil podem acessar o nosso material. A interpretação, sem dúvida nenhuma, ela é muito importante. Mas, normalmente, ela enfrenta desafios éticos e de sigilo. Então, eu não posso expor uma interpretação de uma audiência que eu faço ou que qualquer um de nós, porventura, venhamos a fazer para o âmbito nacional. Isso é algo restrito à instituição. Então, essas questões, elas são importantes. A gente aposta muito nas duas vertentes. Na tradução, no sentido de oportunizar que a comunidade surda tenha mais acesso, e na da informação, informação, né? Tipo, da informação, tudo como você falou ali da cartilha sobre violência doméstica, para que isso possa chegar também às pessoas surdas, né? E o bem legal, assim, relacionado ao programa, quando a gente está pensando no público que vai receber, a gente sempre pensa nesse contexto com uma linguagem acessível, literalmente, assim, para que eles possam compreender, sair daquele juridiquês e, de fato, ele compreender qual é o passo a passo que ele precisa fazer para conquistar, por exemplo, o benefício, conseguir o benefício dele, por exemplo, né? Mas aí esse trabalho fica para o intérprete, né? Ele também fazer uma tradução daquilo que tá ali respaldado na lei, naquela linguagem mais rebuscada que às vezes é até difícil para a gente, como ouvinte, entender, né? Para aquela letra de sinais de uma forma, como você falou, da forma mais simples possível para que ela seja entendida, né? Aí, como que o intérprete faz? Na realidade, a gente acaba tendo uma discussão antes de qualquer coisa. Primeiro, a gente pensa quem é o público e qual é o objetivo daquela mensagem. Por exemplo, essa questão da cartilha, como a professora colocou, ela tem vários contextos que, querendo ou não, são delicados. Então, tem que se pensar qual vai ser a terminologia que vai ser utilizada. Por exemplo, com o Tio Ju Informa, nós temos um contexto já diferenciado. Então, a gente pode até trabalhar com contextos mais simples, mas esse simples não significa que é uma questão de uma informação reduzida. O simples é de simplificar realmente a informação, mas que ela chegue começo, meio e fim, para que a pessoa surda entenda por completo, né? Mas a gente tem sempre essas discussões. Esse é um ponto muito interessante, né, das discussões que a gente faz, porque dentro da nossa equipe ela é diversificada também. Mesmo intérpretes de Libras português, alguns deles são formados no curso de Direito. Então, isso também mostra a importância desse trabalho interdisciplinar. Sim. Porque são colegas que conseguem ter o domínio jurídico e a gente, quando, se porventura não tem, a gente passa por consultoria desse material antes de colocar ele publicamente, né? Então, e hoje quem faz parte da equipe Tio Ju? Quem são os intérpretes de sinais? Nós temos realmente muitas pessoas. É um time. Porque com 4 projetos em andamento, nós temos vários professores, técnicos, mestrandos, doutorandos, alunos de graduação, do curso de Letras Libras presencial, do curso de Letras Libras EAD. Então, é uma equipe muito potente. Temos também apoio da comunidade externa. Isso. Professores, pesquisadores, né, Fabiana? Instituições, né, como o caso da ouvidoria. Você falou Ministério Público, né? E de diferentes partes do Brasil também, né? Hoje em dia, a gente, apesar de estar lotado aqui em Santa Catarina, a gente faz um diálogo intenso nacionalmente. Né?
é importantíssimo, né? Acho que Sim. tem que estar em todos os locais, como a gente falou anteriormente, né? E vamos passar um pouquinho para a Fabiana para falar sobre o segundo projeto que a professora falou que ela poderia explicar um pouquinho melhor, que dentro do Tio Jur são 4, né? E Isso. qual que é o segundo que você pode explicar melhor pra Mães gente? Surdas. Mães surdas. Mães Surdas, ele foi desenvolvido, a princípio, nós queríamos fazer só uma homenagem ao Dia das Mães, no programa no Tio Jur. Só que a partir do momento que nós impactamos, que a gente não sabia que ia ter tanto impacto, ele acabou se transformando em um projeto. Nós conversamos com algumas mães surdas e elas foram relatar, né? Fizeram um contexto de como ela descobriu a gravidez, como foi esse processo de pré-natal e até o momento do parto. Então, foram 3 episódios e durante esses episódios nós começamos a perceber outras questões que precisavam ser dialogadas e não somente aquele contexto da dificuldade de comunicação a princípio, né? Então, outros tipos de violações acabavam tendo além da linguística também. E aí desenvolveu o programa, o projeto Mães Surdas. Acaba também pegando um pouquinho da minha pesquisa. A gente pode falar. E é muito interessante porque dentro do projeto todo mundo conversa muito sobre direitos, né, essa parte jurídica, mas dentro do programa, do projeto Mães Surdas, é justamente pensar nesse direito à saúde, que é um direito para todos, Claro. né, e centralizar principalmente as mães surdas, o direito à comunicação, o direito a que ela entenda o que está acontecendo com o corpo dela. Isso, no caso, seriam as mães realmente surdas ou também mães de pessoas de crianças surdas? Mães surdas. Isso, é justamente nesse contexto. O que nós viemos a perceber é que quando a mãe surda chega para fazer, digamos, o pré-natal, então nós tínhamos dois momentos. Nós tínhamos um momento de que uma mãe surda tinha acompanhamento do intérprete de Libras e nós tínhamos também relatos de uma mãe surda que não tinha esse acompanhamento e ela decidiu ter somente quase já no 8º mês, porque ela estava muito confusa com todas as informações que estavam chegando para ela com ruídos de comunicação, Claro. né? Então, somente no 8º mês que ela teve essas informações. Então, a gente começou a perceber essa diferença. Então, foi a partir desse contexto que a gente começou a desenvolver outras temáticas também para ser discutida. Fizemos também um evento que acabou discutindo também sobre mães surdas, né? Não foi o foco, mas como estava muito ali próximas, a gente acabou discutindo. E nesse âmbito, a professora Silvana é minha orientadora no programa de pós-graduação e eu pesquiso justamente essa produção acadêmica a nível internacional, né, sobre a atuação dos intérpretes de línguas de sinais em contexto de saúde. E aí a gente poderia pensar, por que internacional? Porque não começou por nacional, né? Então, a gente tem esse primeiro foco de que a ideia de que intérpretes de línguas de sinais, a gente já tem até uma nomenclatura que é utilizado aqui, mas internacionalmente utiliza outro. Por exemplo, a gente utiliza o termo interpretação comunitária. Querendo ou não, tem um projeto de lei para fazer com que tenha esse reconhecimento do intérprete comunitário, mas fora tem outros tipos de termos utilizados. Um deles é o termo que a gente acabou utilizando na minha pesquisa, que é o termo de interpretação em contextos públicos, né, de serviços públicos, que é justamente o que a professora estava falando. A gente percebe que não é só a área da saúde, a gente vai ter a área da saúde, a gente vai ter a área da assistência. Então, de fato, essa interpretação em contextos de serviços públicos é o que a gente acaba vindo pesquisar mais, né? Por exemplo, se uma mãe surda ou se uma mulher chegou a ser estuprada, eu vou dar um exemplo, Claro. né? Então, ela vai passar por vários setores, ela vai passar pela parte jurídica, mas ela vai passar pela parte médica, ela vai passar pela assistência. Então, o intérprete de Libras, que ele está ali atuando nesse contexto de serviços públicos, ele vai saber que ele tem que passar pela questão jurídica, ele vai saber que ele vai passar pela questão médica, assistência e assim, entre outros, porque um caso pode se desenrolar para várias instâncias, né? várias Como você falou ali agora no caso de estupro, mas esse programa Mães Surdas é extremamente incrível e necessário, né?
A gente já tem casos e casos de mulheres que sofrem violência obstétricas isso, sendo ouvintes, imagina quando a gente tem esse ruído de comunicação, né? E como você falou ali, só no 8º mês que ela teve conhecimento de algumas coisas que estavam acontecendo com o corpo dela, imagina também, né? Como que essa falta de comunicação e essa falta de acessibilidade é cruel, Sim. né? E isso também, se você me permite, Flávia, envolve um aspecto que a gente precisa pensar, né? Que é o capacitismo. Claro. São muitas interseccionalidades. Sim. Sobre violência obstétrica, a gente tem um vídeo que está dentro do Tio Jur, como parte do Mãe Surda, em que esta mãe relata a violência obstétrica enfrentada por ela. E ela reconhece que o fato dela ser uma mulher surda, negra, que acessou um determinado posto de saúde para fins de consulta e depois, posteriormente, com o nascimento do filho, uma série de ruídos que ela não foi atendida, né? Então, acho que isso é muito importante. E eu queria frisar também que às vezes as pessoas perguntam assim, então vocês fornecem profissionais para o setor público? E essa é uma pergunta muito dura, porque a gente não fornece. A gente não tem condições, pelo menos no atual momento, de fornecer profissionais para esses espaços. Mas a gente lida com toda a articulação e a formação para que uma interpretação de qualidade possa acontecer com os próprios profissionais desses espaços públicos, né? Desses órgãos públicos, tanto hospitais, postos de saúde, que são esses atendimentos primários, como você falou. Sim. Ali também, de casos que vão passar por várias instâncias, né? Então, acho que isso é extremamente importante. E é extremamente também importante os órgãos públicos olharem para isso, né? Porque, como você falou, realmente é uma questão de capacitismo, né? Então, para não já invisibilizar, então invisibilizando uma coisa que já é invisibilizada, né? Sim. Então, é algo que a gente tem que ser falado todo dia, toda hora, todo momento. Tem assuntos que a gente não pode, a gente tem que estar sempre batendo na tecla, até porque a comunidade surda é uma comunidade grande e são indivíduos, né? Sim. E todos esses aspectos que a gente está conversando aqui, eles se articulam diretamente aos cursos de letras libras, tanto presencial quanto EAD, quanto no âmbito da pós-graduação, no caso a PEGET, e também a POET, que é o Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução da Universidade Federal do Ceará. Então, como que a gente integra todas essas questões, né? Há espaço para o tradutor e para o intérprete, e também para o professor de Libras, porque esses espaços precisam conhecer língua de sinais, né? Então, só para ilustrar rapidamente, a gente teve essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, onde nós paramos no Tio Jur todas as atividades e criamos um gabinete de crise de tradução e interpretação. E isso não é um fato comum no Brasil, ter um gabinete de crise voltado exclusivamente para políticas linguísticas. Por quê? Lá tinha uma série de, medidas que foram tomadas pelo governo federal e estadual, mas essas medidas, elas não chegavam a Libras, não chegavam à comunidade surda. Por mais que os nossos colegas tradutores e intérpretes estivessem no front da interpretação, a parte de tradução para esses materiais, ela não era possível. Então, a gente montou uma equipe, né? Uma força-tarefa, digamos assim, contou com vários colegas e produziu muito material voltado especificamente a esse gabinete de crise e a situação do Rio Grande do Sul. Uma deles com o ensino de alguns sinais para resgate, isso, né? Junto com os professores de Libras, né? Perfeito. Porque a gente tem essa ideia de que a gente vai fazer um material especificamente com tradução e interpretação. Mas chegou um momento que, eu acho que foi um dos professores mesmo, tinha comentado, eu não lembro, e ele falou assim, e se a pessoa que vai fazer o resgate encontrar o surdo, qual é o primeiro sinal, né? O que ele vai fazer com... E aí teve essa ideia de criar organizar e ensinar esses sinais de primeiro resgate, ou quando a pessoa chegou no abrigo. Então, essas primeiras informações até chegar um intérprete de Libras para desenvolver a comunicação. Nossa, extremamente importante, né? Foi feito pelos colegas surdos, né? Do curso de licenciatura em Letras Libras presencial e AD. E os professores... Hoje, desses... São o quê? 15, 18... A gente falou quantos anos de curso? Presencial? Presencial, 2009. 2009...
Quem é bom em matemática Qual aí, gente? conta? 15 anos. 15 anos. Mas vai fazer 15 anos É. agora esse ano. E esses profissionais que já se formaram em intérprete de sinais, onde eles estão hoje no mercado, prof? Então, Como é que tá o mercado também, né? Para os Sim. intérpretes de sinais. Eu acho que essas primeiras turmas, elas estão atuando de forma muito, assim, muito enfática no mercado de trabalho, porque há espaços, sim, mas muitos desses espaços não conhecem esse profissional. Então, acho que oportunidades como essa aqui que foram promovidas é justamente de divulgação, né? De a gente aparar as arestas também do que está faltando em termos de formação, como que o mercado catarinense aqui se posiciona. Então, por exemplo, nós já sabemos que o contexto artístico é um contexto efervescente em Santa Catarina, por Sim. diversas leis que têm se apresentado. E esse é um ponto que a gente precisa incorporar nas nossas revisões curriculares, porque por mais que a gente tente oferecer de diferentes formas a formação, a gente não tem uma disciplina específica desse campo. Então, é um ponto que já está mostrando a sinalização importante desse mercado, né? E a regulamentação da profissão, como é que tá? Vou falar um pouquinho também sobre esse profissional que se forma, né? Como Sim. que ele entra no mercado de trabalho? Qual é a regulamentação da profissão? Então, o ano passado, se não me engano, outubro de 2023, a lei que regulariza a atuação do tradutor-intérprete, ela foi, enfim, regulamentada, né? E traz uma série de mudanças, algumas delas muito importantes para a nossa área, como, por exemplo, o revezamento, né? O trabalho em equipe, o máximo de 30 horas de trabalho. São todos elementos que a gente precisa pensar, porque o que acontece? Esse profissional, ele desenvolve uma tarefa que é altamente cansativa. É extremamente árdua. Extremamente cognitiva, é árdua. Então, um único profissional passar 2, 3, 4 horas, isso é inadmissível. Por mais que as pessoas achem muito bonito a atuação desse profissional, além de bonito, a gente precisa garantir condições de trabalho. E isso, nessa regulamentação, ainda que ela tenha alguns desafios ali em termos profissionais, Que ainda estão a ser trabalhados, que precisam ser lapidados. Isso, perfeito. Hoje em dia a gente já consegue ter uma mobilidade maior. É claro que alguns contextos já contam com uma equipe de intérpretes, mas isso ainda não é realidade em outros. Então, acho que a gente precisa lutar muito por isso, né? Tanto do ponto de vista da gestão, como coordenadora, como o corpo docente como um todo, os egressos do curso que já estão atuando no mercado de trabalho, né? Para que esses espaços eles sejam cada vez mais inclusivos e inclusivos com qualidade, Com né? qualidade, Porque esse é um outro ponto, né? Essa questão, acho que da regulamentação da profissão é muito importante, né? Sem dúvida. Porque é uma profissão, como você falou, extremamente árdua. A gente está com os dois meninos que são nossos tradutores e intérpretes libras aqui da casa, e eu vejo que realmente, quando o bicho pega em plenário, e eles estão ali porque realmente eles têm que pensar em traduzir também aquele gesto físico, né? Que é realmente exaustivo, é cansativo, eu acredito. E realmente tem que ter esse revezamento. Exato. Né? E até para fazer um trabalho de qualidade, né? Tem que ter força-tarefa. É uma né? força-tarefa. A pessoa que está ali atuando, mas também tem o profissional que é o pesquisador. Então, para a gente poder ter base para sustentar essas informações, começa ali com a base da pesquisa. Né? Então, a gente começa a perceber que quanto mais se desenvolve a pesquisa, e essa pesquisa ela começa a ganhar corpo, ganhar forma no meu dia a dia, na atuação, ela começa a ficar bem mais consistente. Porque eles acabam pensando, eles que eu falo, a comunidade que não ainda conhece a língua de sinais, ou os empresários ou empresas que vão fazer a contratação do serviço, muitas das vezes querem contratar especificamente porque é uma legislação. A gente sabe que todos os editais de fomento, de cultura, vai ter uma porcentagem relacionada à acessibilidade, Sim, né? Tem uma especificidade ali. Exatamente. Exato. Ele vai trazer aquele contexto. Então, ele sabe que se ele não produzir o material dele com libras e audiodescrição, esse material dele ele não vai conseguir prestar contas. Então, ele sabe que ele vai precisar daquilo.
Assim também como quando chega na campanha eleitoral, É a mesma né, coisa. que é a mesma situação. O partido que envia o seu produto para a TV não vai conseguir veicular se não tiver o intérprete de Libras, se não tiver audiodescrição. Então, quando a gente começa a perceber que essa legislação ela está bem atrelada, né, e ela está amarrada, e as pessoas acabam tomando aquelas informações, tendo conhecimento daquelas informações, é muito mais fácil da gente ganhar força para fazer com que a profissão seja respeitada também, né? E se você me permite, Fábio, também lembrar que tanto o TIOS-JUR como muitos dos outros projetos na área, no caso da tradução, eles estão vinculados a um núcleo que a gente tem na UFSC, né? Um núcleo de pesquisa chamado Intertrades, que significa Núcleo de Pesquisas em Interpretação e Tradução de Línguas de Sinais e Vocais. O professor Carlos Rodrigues é um dos coordenadores. Perfeito. Eu sou a vice-coordenadora também desse núcleo. Então, ali a gente pode observar esses diferentes contextos em que esse profissional tradutor, intérprete está atuando e encontra a base, né, para fazer essa formação. Eu estava lembrando aqui, quando a gente vê os dois colegas aqui, o Bruno, né, e o Wesley, que são alunos também do curso de Letras Libras, que desenvolvem já um trabalho de extrema relevância e importância. Eu acho que esse momento ele é muito importante também para poder frisar o papel que tanto os alunos, quanto professores, quanto gestores desempenham, né? E a qualidade desse serviço mostra que, para além de muito mais do que ser bonito, é também um trabalho profissional. Claro. É um trabalho que é importante valorizar, é um trabalho que se estuda muito para poder estar aqui, né? Então, às vezes, quando a gente vê estuda, assim, se prepara esse material, né? Então, acho que são exemplos assim que mostram que os próximos 15 anos já vão contar com um trabalho mais sedimentado no mercado de trabalho. Sim, eu também acredito nisso e eu acho que o caminho está sendo trilhado, né? Já foi muito pior, né? A gente sabe. E que as coisas não mudam de forma rápida, a gente sabe. Mas a gente vê que está mudando, né? Sim. A gente vê que está acontecendo. E acho que ter um curso dessa magnitude numa universidade federal, né? Então, acho que também abre muitas portas. Então, acho que já dá espaço para dizer, não, essa profissão acontece, ela está acontecendo, é necessário. Sim. Né? Eu não sei quantas universidades federais têm o curso de Letras Libras que oferece o curso. Não sei quem foi pioneira, realmente, se tu tem esses dados? A pioneira foi a UFSC. Então realmente é muito recente. Para você ver, é muito recente. No formato EAD, foi a UFSC, né? A primeira universidade que tem o curso de bacharelado, no caso para tradutores e intérpretes, presencial, foi a Universidade Federal de Goiás. A UFSC foi a segunda. Hoje em dia, no país, nós temos... Então é muito recente, né, professora? Recente. Para isso é muito recente, é um bebê. E a gente observa também aí uma discrepância entre os cursos de licenciatura são oferecidos nas inúmeras universidades federais do país. O curso de bacharelado somente em 9 universidades. É muito pouco. Então, é muito pouco ainda. A gente precisa ampliar esse quadro para que outras regiões possam ter o curso e, assim, conseguir prover tradutores e intérpretes para todos os espaços. Com qualidade e também entender que essa é uma profissão que realmente é necessária, né? Perfeito. Extremamente necessária, né? Quando a gente fala que uma universidade a Universidade Federal de Goiás, a própria UFSC, universidades referência, hoje a UFSC é a 4ª melhor universidade não só do país, rankings. Também, né, nos rankings. Então, isso abre um espaço, né? Sim. Então, acho que a gente tem que olhar para isso e valorizar ainda mais essa profissão, que ela se faz extremamente necessária. Não é aquele tipo de profissão que vai cair em desuso, realmente olhando a longo prazo. Pelo contrário, né? A gente tem que usar ela ainda mais, né? Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Eu acho que a gente conseguiu ter uma boa conversa, acho que a gente conseguiu esclarecer bastante coisa e falar um pouco sobre a profissão de intérprete, também falar sobre acessibilidade para a comunidade surda, né, que é importante. A gente falou bastante sobre o TIJUR. Não sei se vocês querem fazer mais algumas considerações, falar também mais uma vez também o endereço do programa de extensão.
Sim. É importante a gente frisar bastante. Então o endereço é o Instagram, né? @tilsjur, tilsjur.ufsc, UFSC, ou no Google para procurar todos os materiais. Acho que para fazer esse fechamento, eu só gostaria de destacar o quão importante é políticas de tradução que possam implementar melhores condições de trabalho para tradutores e intérpretes. A gente tem uma série de conquistas, conforme a gente comentou ao longo aqui, né? Tanto a lei quanto a regulamentação, outros decretos, o próprio curso de formação, mas ainda assim a gente precisa de uma política que valorize esse profissional, porque muitos desses colegas estão desistindo da profissão justamente pelos baixos salários, a depender do contexto, pela falta de condições de formação continuada, pelo excesso de trabalho, de horas. Como a gente falou ali, né, do revezamento dos profissionais, que é extremamente importante. E tudo isso faz parte de uma política de tradução, inclusive que incentive que a produção dos materiais também seja disponibilizada em outras línguas. Claro. Porque a gente hoje aqui comentou sobre Libras ou línguas de sinais, né? Mas a gente tem aí uma população que não fala português no Brasil. População indígena, população imigrante, refugiada. Então, esse contexto, ele é um pontinho inicial. E acho que as políticas de tradução podem contribuir para isso. E sem falar também nessa articulação entre pesquisa e prática. Teoria e prática, elas precisam Elas caminham juntas, né? Elas caminham juntas. Sempre. Para fazer a prática bem feita, a gente precisa de um bom embasamento, que é a pesquisa. Sem Sempre. dúvida. E só agradecer da minha parte pelo convite, por poder estar aqui e dialogar um pouquinho com vocês. Fábio, você quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer também o convite. E, querendo ou não, eu sou fruto do Letras Libras, tanto EAD quanto presencial, que eu participei da primeira parte EAD, depois da presencial. Então, quando fala-se que realmente a UFSC é um ponto de que todos que somos da comunidade, que estamos ali trabalhando ou estudando com línguas de sinais, a gente acaba pegando muito essa referência da UFSC, que de fato é. E fazer com que todos os projetos eles têm essa articulação. Então, por exemplo, eu faço parte do programa de extensão, nós temos 4 projetos, então a gente acaba aprendendo um pouquinho de cada área. Então, fazer com que o que eu pesquiso, mas eu posso colocar em prática, faz com que eu me desenvolva muito mais rápido. Exato. E essa desenvolver para isso não vai ser especificamente para mim, mas vai ser mais para o outro, porque a pesquisa a gente faz para o outro, né? A gente desenvolve a pesquisa para entregar à comunidade. Então, fazer com que a comunidade tenha mais conhecimento, mais embasamento, mais propriedade, né? Justamente, principalmente sobre essa questão dos seus direitos linguísticos. Exato. Porque, se a gente for parar para pensar, muitas pessoas as pessoas surdas acabam não sendo protagonistas das suas histórias, porque as pessoas ainda têm essa questão de que as línguas de sinais, elas são línguas minorizadas, né? Então, elas não vão ter tanta relevância quanto, por exemplo, a língua oral. É que muita gente não sabe que língua de sinais também é uma língua oficial, né? Então, é isso que você falou, é uma frase bem forte, né? Que as pessoas surdas acabam não sendo protagonistas, né? Por essa barreira linguística. E é isso, assim, eu acho cruel, né? É muito cruel, mas que bom que a gente tem trabalhos, que a gente tem projetos voltados para isso, para melhorar cada vez mais e para dar mais visibilidade, né? Se você me permite também, queria só divulgar o Instagram do curso dele. Claro, não, gente. Presencial Aqui é para divulgar mesmo. O Instagram é @letraslibraspresencialufsc. Ele traz uma série de informações, convites, projetos, né, de diferentes docentes que estão envolvidos, né? A gente tem aí vários eixos, tem literatura, linguística, educação, produção de material didático,
o Tio Jur, Yoga. o Libras e Saúde, o Yoga e Meditação para perfeito. todos. Então, assim, tem um escopo muito grande, né? E eu acho que o bacana para o aluno é ele poder experimentar essas diferentes possibilidades na graduação. Claro. E aí depois escolher se ele quer fazer mestrado, se ele quer já sair para o mercado de trabalho. Então é isso. Muito obrigada, gente. Obrigada, eu que agradeço. Foi uma honra recebê-las aqui. E o nosso espaço está sempre aberto para a gente falar sobre esse assunto, bater nessa tecla, trazer mais vezes também o Tio Jura aqui. Então, acho que a gente não acaba aqui, né? A gente só deixa até a próxima. Pode ser? Sem dúvida, Pode ser. Combinado. Com todos vocês. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Até. Beijo. Tchau. O Floripacast fica por aqui.